Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Cláudio Teodista, sou professor de matemática. Hoje eu vou mostrar para vocês uma questão aqui da ESA 2022 que deve ter uma troca de gabarito, né? Então eu já vou pedir que você se inscreva nesse canal, deixa aquela curtida. E eu vou deixar aqui na descrição também uma playlist que eu tenho da Banca ESA com diversas questões, inclusive algumas questões dessa prova. Inclusive a questão que eu vou criticar aqui hoje, que foi um vacilo aí que a ESA deu, né? E fez uma cagada grande, tá bom? Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal. Vou mostrar qual é a questão, vou dizer por que ela está errada, né? E depois eu vou mostrar como é que você faz para poder entrar com recurso nessa questão aqui, tá? Veja só. A prova está aqui, a questão é essa, ó, essa questão aqui. Mas antes dela eu queria mostrar outra questão, que foi essa questão aqui, que era a questão 2 de alguma das provas aí. Tem alguns tipos de provas, né? Aí diz o seguinte, ó, identifique o ângulo x em radianos, né, de boa, ó, nesse intervalo aqui de 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Cara, e eles fizeram uma solução aqui, uma coisa mais horrível do mundo, ó. Eles simplesmente desenvolveram aqui o arco duplo, né, ó. Desenvolveram aqui o arco duplo, né. Aí fizeram simplesmente o cancelamento aqui, ó. Só que tem um detalhe, você precisa, para fazer esse cancelamento, assegurar que o seno de x igual a zero não é solução dessa equação. E, logicamente, seno de x igual a zero é uma das soluções desse problema, né? Porque aqui daria zero e aqui também daria zero. Então, seno de x igual a zero você precisaria considerar, né? Seno de x igual a zero. Isso daqui, pessoal, gera três soluções. Gera x igual a zero, x igual a π, ou x igual a 2π. E veja que todas estão dentro do intervalo 0, 2π. Então tem essas três soluções. Se o seno de x for diferente de zero, aí sim eu posso cortar. E uma vez que eu corte, eu consigo isso aqui, ó. Cosseno de x igual a meio. Cosseno de x igual a meio, que foi o que eles consideraram aqui apenas, né? Gera duas soluções. Quem são essas soluções? X igual a 60, que é π sobre 3, que de fato eles acharam, ou 5π sobre 3, ou x igual a 5π sobre 3. Tem essas 5 soluções aqui. Então, eles fizeram aqui uma coisa mais horrível do mundo, porque veja só, imagina que você tem um ciclo trigonométrico, né? Ó, imagina que você tem um ciclo trigonométrico. Aí, veja só, vamos pegar assim, ó. O eixo do seno, o eixo do cosseno, né? Aí, π sobre 3 é aqui, né? 60 graus, ó. Π sobre 3. 2π sobre 3 é aqui, é 120, ó. Só que no segundo quadrante o cosseno é negativo, né? Porque o cosseno vai dar aqui, ó. Então, na verdade, ele deveria ter pego este carinha deste outro lado aqui, ó. Deveria ter pego deste outro lado aqui, que é 5π sobre 3, ou 300 graus, se você for dar a sua resposta em graus. Tá? Então, cometeram aqui uma feia nessa resolução, nessa explicação. Não sei o que é que passou na cabeça desse povo. Mas, enfim, vacilaram feio. Mas eu creio que essa questão eles nem anulam, né? Porque dentro das soluções encontradas, ó, apenas uma delas estava lá entre as opções que eles deram. Vocês podem até acompanhar o outro vídeo que eu fiz, vou deixar aqui na descrição. Então, era uma questão que talvez não coubesse recurso mesmo. Mas aí quando eles foram resolver e mostrar como é que resolvia a questão, eles fizeram aí uma coisa mais feia do mundo. Pronto, esse aqui é o caso menos grave, né? O caso mais grave aconteceu nessa questão aqui, ó. Qual é a posição deste ponto, né, o ponto P, em relação à circunferência que tem este centro aqui, ó. Ora, para você calcular, para você determinar a posição de um ponto em relação a uma circunferência, você simplesmente vai calcular a distância deste ponto até o centro dessa circunferência, né? E como é que se calcula essa distância? Faz as variações, né, aqui do x, ó, x de P menos x de C, né, que dá 5 menos 3, 2 ao quadrado, né? E faz 3 menos 1, que também é 2 ao quadrado. Bom, quando você resolver isso aqui, dá raiz de 8. Raiz de 8, o raio da circunferência é 5.
raiz de 8 é menor do que 5, né? Logicamente. Raiz de 8 é menor do que 3, inclusive. Então, este é um ponto interno. Então, a resposta correta deve constar interno. Aí, olha o que é que eles fizeram aqui, ó. Eles disseram que a distância do ponto P ao centro é isso. Só seria isso, pessoal. Só seria isso se essa circunferência ela tivesse com centro na origem. O que não acontece. Eles dizem onde é que está o centro dela. Ó. O centro dela é 3, 1. 3, 1. Então, aqui, ó, se tivesse um centro na origem, o centro 0, 0, e você tivesse um ponto P, sei lá, coordenada 5, 3, né? Digamos mais ou menos aqui assim, ó. Aí sim, para calcular essa distância, ó, realmente era só você aplicar Pitágoras aí, realmente daria isso aqui, né? Ó. Aqui você sabe que é 5, né? Aqui seria o ponto 5, 3. Então, quando você fizesse essa variação, ó, ficaria 5 menos 0, 5, 5 ao quadrado. É 3 menos 0, 3, 3 ao quadrado. Aí, simplesmente você ficaria 25 mais 9, né? E certamente é maior do que 5. Então, realmente daria externo. Mas o centro dessa circunferência não é a origem. Então, é uma questão que você deve colocar recurso e é uma questão que certamente eles vão mudar. Porque é uma questão aqui que vale até acionar a justiça caso não seja uma questão mudada. E você não deve pedir uma anulação da questão. Você deve pedir uma troca de gabarito. Dizer, olha, porque aí vai depender também do seu tipo de prova. Tem prova que a resposta correta está na letra B. Tem prova que a resposta correta está na letra E. Veja aí qual é o seu tipo de prova e peça, por exemplo, digamos que eles indicaram que a resposta correta é a letra E, mas na sua prova está indicando que ponto interno é letra B. Aí você vai pedir a mudança do ponto da letra E para a letra B. Tudo bem? E agora eu quero mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer para pedir a troca de gabarito, certo? Olha só, vocês vão entrar aqui no site da ESA, vou deixar o link aqui na descrição, ó. Lá na seção 7, fala da... Vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês, ó. Na seção 7, da solução e pedidos de revisão, tudo bem? Então, é isso aqui que vocês devem ficar atentos, ó. Tudo bem? Olha só, diz o seguinte, ó. A solução da prova será divulgada, né? Já foi divulgada, está lá na área dos candidatos. O candidato tem direito assegurado de solicitar a revisão da correção de questões por intermédio de um pedido de revisão. É isso que vocês vão fazer, ó, pedido de revisão. Remetido mediante preenchimento do formulário disponibilizado no ambiente virtual do candidato. Então, lá no ambiente de vocês, você entra com sua senha, seu login, e você lá vai ter um formulário onde você vai poder preencher. O prazo máximo, ó, fiquem atentos aqui, é de 2 dias úteis, ó, a contar da data da divulgação da solução. Então, foi divulgado nesse dia 5, né? Então, no caso, você tem 6 e 7 para poder fazer esse pedido aí. Beleza? O candidato deverá especificar os itens das questões a serem revistas, seguindo fielmente o modelo constante do manual do candidato. Não serão aceitos pedidos sem fundamentação ou genéricos, como solicito rever a correção. Então você tem que dizer, solicita rever por que motivo? Por exemplo, nessa questão aqui, que você está vendo, ó, nessa questão aqui você tem que dizer o quê? Que você solicita a troca de gabarito, né? De ponto externo para ponto interno, aí você vai indicar qual é o item que está errado e qual é o item que está certo. E por que você quer que essa questão seja revisada? Porque a resposta correta é que este ponto ele é um ponto interno e não um ponto externo. Então seja bem claro quanto a isso daí. Tudo bem? E aqui deixa bem claro que não serão aceitos pedidos via correios, fax ou correio eletrônico. Ou seja, você tem que deixar lá na área do candidato. Nesse parágrafo único aqui fala sobre a revisão da redação, não é o interesse desse vídeo. O candidato deve também apresentar somente um pedido de revisão para cada questão. Então você tem que ser cirúrgico. Na questão tal, eu quero que revise por tal motivo. Então não vá com enrolação e fazer vários pedidos para a mesma questão. Faça um pedido para cada questão que você acha que não está correta. Beleza? Ser formulado com argumentação lógica e consistente, acompanhado de cópias das fontes de consulta utilizadas. A fonte de consulta deverá constar da bibliografia aprovada. Então, aqui como fonte, você pode citar a coleção Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 7, que é o que trata de geometria analítica, tá bom? Você procura aí na internet como é que faz a referência dele, para que eles possam identificar que referência você está
se referindo, tá bom? Não possuir, gente, isso que é importante, ó, não possuir qualquer marca que identifique o candidato ou terceiros no corpo do pedido de revisão. Então, não diga que eu sou o candidato fulano de tal, que não, seja impessoal, tá? Solicita a revisão da questão por tais e tais motivos. Não precisa dizer que você é o fulano de tal que mora no bairro não sei o que lá. Não faça isso, tá bom? Ser datilografado ou digitado em formulário próprio, lá naquele formulário que você vai encontrar na área do candidato, de acordo com o modelo definido no manual do candidato, sob pena de ser indeferido. Então, siga os modelos que a ESA está definindo, tá bom? Os pedidos de revisão inconsistentes, sem fundamentação, genéricos ou em desacordo com as exigências desse edital serão indeferidos. Então, tem que ser objetivo, tem que ser consistente, tem que estar fundamentado. Se dos pedidos de revisão resultar anulação de questões e ou itens da prova, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido ou não. Então, fulano recorreu e tu não recorreu, se ele conseguir o recurso dele, se ele tiver o recurso dele deferido, todo mundo ganha a questão, inclusive tu que não recorreu. Porém, você não vai ficar esperando, eu vou esperar que outra pessoa faça o pedido de revisão. Não. Você acha que a questão está errada, que é o caso dessa questão aqui, manda recurso, porque aí fica um esperando pelo outro, no fim ninguém entra com recurso, que seria uma probabilidade muito pequena, né? Mas aí a banca manteria a questão, né? Então fique esperto nisso, tá bom, gente? E aqui, parágrafo único, a solução dos pedidos de revisão será disponibilizado no ambiente virtual do candidato, que é o que vocês têm acesso aí com a senha e o login de vocês. Tudo bem? Então, beleza, pessoal, é isso. Esses são os passos que vocês devem seguir aí para poder pedir a correção aí dessas questões da ESA que você acha, né? Que, na verdade, não é você que acha, todo mundo acha que essas questões estão equivocadas, tá? Então, vai lá no edital, vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com a página corretinha, para você ir lá e seguir todos aqueles passos para fazer um recurso que seja consistente, que seja coerente e que tenha fundamentação. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês. Compartilhe aí com todo mundo, quanto mais gente entrar com recurso é melhor para poder pressionar a banca, tá bem? E eu vou deixar aqui na descrição uma playlist que eu tenho da ESA, espero que vocês gostem. Deixe aquela curtida, se inscrevam lá para ajudar o canal, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.